Começou mais um Chá das Quatro e hoje falando de um assunto muito importante, a motivação do nosso coração. Será que estamos tendo a motivação certa em nossas ações? Fique ligadinha, já estamos no ar. Pois é, gente, vamos conhecer as nossas apresentadoras de hoje. Hoje no estúdio a Mari Nogueira. Bem-vinda, Mari. Obrigada. E a Isa Coimbra. De novo. De novo. E eu sou a Helena Tanuri. Um beijo para vocês de novo. Pois é, gente, vamos conhecer a quarta mulher do Chá das Quatro de hoje? Fernanda Lucas Diniz tem 29 anos e é casada com o pastor Tiago Diniz. Filha de pastores, cresceu servindo na igreja em diversas áreas, mas principalmente no Ministério de Louvor. Gravou 7 músicas autorais e hoje faz parte do Lagoinha One. Formada em Direito, não atua mais na área por entender o chamado ministerial integral dentro da faculdade. Hoje é obreira em tempo integral da Lagoinha, atuando como coordenadora da plataforma de cursos online College e também coordenadora de marketing do Instituto Cultural Fábrica de Artes. Bom ter você com a gente, Fernanda. Obrigada demais, gente. É muito bom estar aqui. Muito bom ter você com a gente. Motivação do coração. Meu Deus, é tão importante a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente se frustra muito na jornada da gente, porque o erro está na motivação do coração. Às vezes até estamos em um bom caminho, mas com a motivação do coração distorcida, errada. E isso foi muito trabalhado na minha vida na época que eu era do Diante do Trono. Era uma pergunta que a Ana Paula, que era líder do ministério, o Sérgio também, que era o maestro, o Gomes, a Zenete Rodrigues também, que cuidava da parte de intercessão e oração do grupo, sempre nós éramos questionados com eles. Qual é a motivação do seu coração? Depois o pastor Gustavo veio para pastorear o Diante do Trono e participar das nossas viagens, e era um assunto que ele sempre batia na tecla. O que está nos movendo? Por que nós fazemos as coisas do jeito que nós fazemos? E hoje a gente percebe, a gente recebendo pilha, né? Muita gente é muito pilhado pela comparação, pela competição. A gente olha a vida do outro e fala, também quero isso, também quero ser assim. Também tem que fazer alguma coisa para não ficar para trás. E a gente já vê um coração sendo movido de um jeito equivocado. Às vezes você para de ser e viver aquilo que Deus tem para você, porque você entra numa vibe de se comparar, de competir, e você vai até numa jornada de conquista, mas com uma motivação completamente errada. E você pode até ter sucesso, e não tem nada mais miserável na vida do que você ter sucesso naquilo que Deus não tem para você, né? Então, o que vocês podem dizer sobre isso? A gente pode ter algum testemunho, alguma história, alguma coisa que você já viveu por causa de uma motivação equivocada e no final das contas, uau, peraí, preciso de fazer o caminho de volta, porque entrei num beco sem saída porque vim com a motivação errada. Sim. E aí? Eu tenho. Tem? Conta pra gente. Eu tenho algumas histórias, né? Assim, esse é um tema que fala muito comigo, assim. Na hora que eu soube que seria o tema do programa de hoje, eu falei, meu Deus, é mais uma vez Deus confirmando no meu coração. Deus tem me levado até a escrever sobre esse assunto, assim. Eu sempre sofri muito de comparação. É feio, né, a gente falar isso, assim, competição. Que às vezes cai até num ponto de inveja, né? Sim, porque sim. a gente quer botar um nome bonitinho, mas quando você se compara demais, compete demais, no fundo você está querendo ser alguém que você não é. E eu fui criada dentro de uma redoma, assim, onde eu não era muito confrontada em algumas coisas da minha vida. Então eu demorei para perceber isso. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu fazia parte de um grupo de louvor, e eu estava dentro das pessoas favoritas daquela líder. E um dia fomos convidados para estar no principal culto da igreja. E ela não me chamou. Ela chamou todos os outros favoritos, menos eu. E eu lembro que aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei muito chateada. E todo mundo ao meu redor validou aquele sentimento. Não, ela está muito estranha. É pessoal isso. Nossa, porque Deus. não faz sentido ela não ter te chamado. Eu lembro de sentar na minha casa, assistir aquele culto chorando e assim, achando completamente legítimo o que eu estava sentindo, e Deus falar claramente comigo assim, mas por que você queria estar lá? Para quem você queria estar lá? Qual que era a importância de você estar lá? Então, aquilo naquele dia me quebrou, assim. Eu entendi por que Deus tinha
permitido com que aquilo acontecesse. E realmente Deus endureceu o coração dela comigo, assim. Eu fiquei uns 4 meses sendo jogada de lado. Ela não me escalava e eu não falei com ela. Eu não questionei isso para ela, por que você não me chamou para cantar lá? Logo eu. Não. Eu trabalhei isso em mim, conversei isso com os meus amigos, mas eu não tinha coragem de expor isso para ela. E Deus me quebrou quando Ele falou aquilo, porque eu percebi que realmente a minha motivação de estar lá não era para engrandecer Jesus, não era para ser uma verdadeira adoradora, é porque eu queria estar naquele principal culto, porque eu queria estar com o pessoal do louvor naquele Entre os momento. tops. Queria. Sim. Gente, a gente fala isso até com uma certa vergonha, né? Porque depois que a gente passa pelas nossas experiências, vem um aprendizado, mas é uma área que a gente vai ter sempre que vigiar na nossa vida. Porque nesse contexto que a gente está inserido hoje, de muito compartilhamento da vida privada, as pessoas colocam as fotos lindas, né, nas redes sociais e vendem para você aquele momento maravilhoso da vida. E você pensa, poxa, a vida de todo mundo é linda, a minha é que tá uma bagaça, né? Você o tempo inteiro você é estimulado para comparação. E isso pode muito facilmente gerar motivações equivocadas. Por exemplo, hoje, a gente viaja muito, então eu estou com várias denominações, várias igrejas, vários contextos, de igrejas muito grandes, de igrejas bem pequenininhas, mas em todas essas igrejas hoje tem algo comum entre todas elas. Sempre tem uma mesa para a gente se assentar, ou antes da ministração ou depois da ministração. Cada igreja dentro do seu contexto faz uma mesa, prepara um lanche ou serve o jantar na própria igreja por uma questão de praticidade, de não ter que procurar restaurante depois. Então tem aquela mesa depois da pregação, por exemplo, né? E é muito comum, de repente, ter um tanto de gente ali ao redor da mesa que eu nunca vi, entendeu? Eu nunca vi, que não vi nem no culto, entendeu? Mas peraí, às vezes a igreja é pequena, dá para você ver claramente quem estava no culto e quem não está. E de repente brota um tanto de gente naquela sala e aí começa aqueles assuntos, né? E vem que eu quero que você vá na minha igreja e a mesa que é para ser a mesa da comunhão vira a mesa do network. Eu não tenho nada contra network, gente. Sobre uma rede de relacionamentos visando melhoria nos negócios, não tem nada contra isso, mas cada coisa no seu lugar. A mesa da comunhão é a mesa da comunhão. E aí você vê a motivação errada. Chamam de comunhão o que é um relacionamento utilitarista. Eu vim aqui porque fulana me chamou, porque você ia estar aqui jantando, e quem sabe eu falando com você pessoalmente, você atende a minha agenda. Entendeu? E na verdade, eu não tenho um padrão para eu escolho ir nessa igreja, não escolho ir nessa igreja. Entendeu? Não é assim que eu trabalho. Tem pessoa que trabalha assim, mas isso é problema delas. Eu trabalho de outro jeito. Então, eu tenho percebido isso, que muitas vezes essa motivação errada, ela é fomentada até no meio que não ela deveria ser combatida, ela é fomentada, né? A gente está numa era onde tudo é muito aparente, né? E aí a gente acaba achando que se as coisas estão bem externamente, é porque está dando certo e o Senhor está aprovando, né? Então o Senhor está dando aval para aquilo ali. Por quê? Porque tem muitos likes. O Senhor está concordando com aquilo ali. Por quê? Porque tem muita gente, está todo mundo concordando, está todo mundo vendo. Lotou. E eu já passei por alguns momentos assim, de algumas coisas que eu estava realizando e propondo, inclusive, para o Ministério de Louvor, na época que eu estava lá, e que não estava bombando e não estava lotando. E aí eu comecei a questionar o Senhor. Eu falei, Deus, por que tudo que eu faço aqui, tudo que eu estou propondo a fazer aqui, em oração, em jejum, as coisas não estão acontecendo? E aí Deus falou assim comigo, filha, não confunda o que as pessoas veem com a minha aprovação. Uau. Porque o que eu estou pedindo que você faça é construir fundamento. Ou seja, naquele momento, o que Deus queria que eu construísse não era para ser visto mesmo, era para baixo. Ninguém vê. Eu estava construindo alicerce. Então, Deus estava sondando a minha motivação, porque é claro que eu queria que muitas pessoas abraçassem a causa, porque eu queria que muitas pessoas fossem abençoadas. Mas o Senhor estava também sondando o meu coração e me mostrando o que Ele de fato queria fazer. Então a gente tem que estar muito atento mesmo, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso.
enganoso. Desesperadamente então, corrupto. Até a minha motivação, eu posso achar que está certa e não está. Posso pensar assim, não, mas eu estou totalmente correta, a minha motivação está correta. Mas será que está mesmo? Porque o meu coração também é enganoso, ou seja, até a minha própria motivação, não sou eu que analiso, porque eu vou fazer uma autoanálise, mas eu também posso me enganar. É aquela coisa de, Deus, eu preciso que o Senhor faça uma varredura aqui, porque talvez nem eu vou conseguir enxergar se a minha motivação está errada e se eu estou perdida nesse caminho. Então, Senhor, me ajuda. Né? É tão interessante o que a Fernanda colocou, das pessoas legitimando uma coisa, uma motivação errada, né? Quanta gente chega para você para ser boca do inferno mesmo. Elas até pensam que estão ajudando, mas elas estão colocando lenha na fogueira, né? Então sempre chega alguém para falar assim, nossa, mas ela não devia ter feito isso com você. Isso é totalmente injusto, né? Ou por que fulano tá bombando e você não tá bombando? Então, assim, gente, Deus é tão lindo e Ele é tão intencional em tudo que Ele faz na nossa vida, que Ele amorosamente nos toma pela mão e Ele nos leva no pico do monte. E essa mesma mão que nos leva no topo do monte, amorosamente caminha conosco pelo vale. Isso é didático. E eu posso dizer que a minha vida é cíclica. É igual uma roda gigante. Tem momentos que o Senhor me faz ter vistas lindas do alto da montanha, experimentar momentos de refrigério, momentos de produtividade, onde Ele te deixa ver o fruto da sua entrega. E tem vezes, gente, que é no fundo do vale, neblina entendeu? mesmo. É tudo você não vê nada. Você parece assim, é para continuar fazendo isso mesmo, Senhor? É isso mesmo, Senhor? Então tá bom, eu vou, entendeu? Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo resposta, eu não estou vendo fruto, eu não estou vendo igreja lotada, eu não estou vendo aprovação das pessoas, entendeu? Mas o Senhor é aqui mesmo, Você está no jeito certo, você está na estação certa, é aqui mesmo, né? E a gente vê isso, eu lembro quando eu lancei o meu primeiro livro. Eu escrevi ele, que era um testemunho pessoal, da janela ao monte, e eu lancei ele uns 4 ou 5 anos depois que ele foi escrito. Ele ficou engavetado. E quando eu saí do Ministério Diante do Trono, eu não tinha um plano. Eu vou sair para pregar a palavra. O Senhor só falou a primeira parte. O seu tempo aqui acabou, sai. Ele não falou que era para fazer, que era para escrever livro, que era para pregar. Ele E falou normalmente nada. o Senhor faz assim mesmo. Ele só falou, aqui acabou, bora, entendeu? E eu pensei, é para eu me dedicar mais à minha casa, não vou viajar mais, não vou, né? E eu estava muito bem com isso, não tinha um conflito, eu estava em paz, com a convicção plena de que aquela estação tinha acabado e que eu tinha que sair logo antes que os espinhos me jogassem para fora, né? E eu sempre pedi isso para o Senhor. Eu fiquei 13 anos diante do trono, eu sempre pedi, Senhor, quando for acabar aqui, que seja tão lindo quanto foi a história. Que o fim seja tão lindo quanto foi toda a caminhada, né? E beleza, e assim foi, né? E beleza. Gente, aí Deus foi abrindo outras portas e eu escrevi o meu primeiro livro, abri uma porta para eu lançar o livro. E eu fui para um evento muito grande para ter o lançamento do livro. E eu fui, era uma feira, e aquela fila de gente para eu autografar, né? Para dar uma dedicatória no livro. E foram muitas as pessoas que começaram a falar, nossa, Deus está te honrando. Finalmente chegou o dia, Deus está te honrando, Deus está tornando a sua vergonha em dupla honra. Eu falei, o que esse povo está falando? História com sabor de mel, né? História com sabor de mel. Gente, eu falei assim, e aí o Espírito Santo amorosamente, quando acabou aquele dia, eu estava exausta de tanto escrever, né, de tanto ouvir aquilo. Eu fiquei muito, muito confusa. E eu fui para o meu secreto, eu estava no hotel lá, no lugar mesmo da feira, e eu fui para o quarto de hotel e falei assim, Senhor, o que é isso? Por que as pessoas estão dizendo que o Senhor está me honrando? Eu nunca me senti abandonada pelo Senhor, eu nunca me senti negligenciada pelo seu amor. O que as pessoas estão dizendo, né? E o Senhor falou assim, e o que veio na minha cabeça é, e os discípulos? Eles foram assassinados, eles foram incompreendidos, eles foram apedrejados. O único que sobreviveu sem ser assassinado foi João, que foi exilado, né? Que padrão torto é desse mundo, entendeu? Todos eles deram a vida que está reverberando para nós aqui até hoje, mas não houve glória nenhuma na terra para eles, entendeu? Nossa. Eles foram perseguidos, presos, açoitados, discriminados, né, marginalizados, e o nome do Senhor foi exaltado através da vida deles. E aí, Deus não estava honrando os caras? Entendeu? Então, essa ideia, essa honra distorcida, sabe? Essa bajulação que chamam de honra, essa coisa meia boca que está rolando aí. Gente,
o caminho do cristianismo é um caminho de cruz. E a glória que Deus a gente vai experimentar, a mão dele mesmo faz. E didaticamente, a mão dele mesmo para. Agora eu vou proteger o seu coraçãozinho. Sua tupete está ficando grande. Vamos ali para o tempo de poda, para você dar mais fruto ainda. Entendeu? E ele vem, e ele corta sem dó. Ele corta, porque ele sabe que aquilo vai produzir e ainda mais bem, fruto, né? e Ainda mais bem vida. que corta. Ainda bem que corta. Ainda bem que Gente, corta. nosso tupete sobe assim, no modelo de Lúcifer, rapidinho. Muito. Eu vou te falar, assim, eu tenho um temor, assim, com isso. Eu tenho um temor mesmo no meu coração, porque eu fico um pouco apavorada. Porque eu me conheço. Então eu olho e eu falo assim, me conhecendo, eu sei que a linha é tênue. Então eu fico assim, Deus, eu não mereço, mas me poda mesmo. Poda mesmo. Não é bom ser podado, não, gente. Eu posso dizer de causa... Dói ser podado. Mas é necessário, é didático, é para preservar a nossa própria vida. Vamos colocar mais uma mulher na nossa conversa? A teóloga Norma Braga. Ei, Norma. Tudo bem, querida? Tudo bem, tudo ótimo. Eu amei tudo que foi falado, eu super me identifico. Eu gostei muito da abordagem que você fez sobre essa questão, né, de para quem a gente quer fazer as coisas, né? Quando a nossa identidade está muito atrelada à aprovação das pessoas, a gente pode se tornar meio escravo mesmo disso, né? E se as coisas estão bem, a gente está lá em cima. E se as coisas estão mal, a gente se frustra quando, às vezes, esses momentos de vale são os momentos em que Deus mais trabalha no coração da gente, né? É Deus fazendo alguma coisa muito preciosa ali e a gente achando que nada está acontecendo, que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria. Ô, Norma, tem alguma dica, talvez alguma história pessoal, algo que você viveu que você possa compartilhar para encorajar o pessoal que está em casa? Porque eu vejo isso como a gente nadar contra a correnteza. Em um mundo que busca tanto a aprovação do outro para chancelar a sua própria identidade, a gente está propondo um assunto aqui que é nadar contra a correnteza mesmo, né? Sim. O que você pode, na sua experiência, compartilhar com quem está em casa e com a gente aqui no estúdio também, sobre algo prático, um exercício que a gente pode fazer de consciência, de pensamento, até de oração, para que a gente não entre nessa vibe e se deixe seduzir por essas motivações equivocadas que podem levar a gente realmente para um caminho de destruição. Sim, eu acredito que quando... Eu falo muito sobre autoimagem, né? Eu abri o Teologia e Beleza para trabalhar como consultora de imagem e para falar como nós cristãs vemos a nós mesmas, né? E, na verdade, isso veio depois de uma experiência pessoal muito, muito forte na minha vida, que foi... Eu já tinha escrito o meu livro em 2012, enfim, eu já estava aí produzindo e tal, mas eu nunca tinha me dado conta do quanto intimamente a minha autoimagem era baixa. Eu me dei conta em um momento da minha vida que eu me xingava internamente. Algo que, imagina, às vezes você vive nessa loucura, né, de fazer as coisas e produzir e tal, e você não consegue se interiorizar para ver o pecado que você peca contra si ocultamente. Até porque muita gente fala mais de pecados que são feitos externamente contra outras pessoas, né? E aí eu lembro que isso coincidiu com uma depressão minha. E eu lembro de quase deitar no chão da minha sala, chorando muito, me arrependendo disso, desse auto-xingamento, desse auto-rebaixamento e implorando para Deus: Senhor, me faz eu me ver com os teus olhos. Em vez de estar presa a essas palavras que com certeza tem a ver com o meu passado, com minha história e tal, palavras que eu estava reproduzindo dentro de mim, que foram palavras de rebaixamento e que eu estava reproduzindo. Então, eu acredito que tudo isso que a gente está falando hoje, né, da questão da motivação, da questão de
onde você se apoia para fazer qualquer coisa na sua vida. Eu acho que isso vale tanto para quem se coloca lá em cima e tem muito pecado do orgulho e está sempre se vendo sob uma luz muito positiva, quanto para aquela pessoa que está se vendo mais sob uma luz negativa e não está percebendo os seus dons, não está percebendo que Deus está dizendo, vai e faz. Essas duas, as pessoas nos dois movimentos, elas precisam entender que se a nossa autoimagem não estiver em Deus em primeiro lugar, a gente vai estar sujeito ao tempo todo a esse movimento de sobe e desce, sem parar na nossa autoimagem. A estabilidade é justamente você saber o que Deus está te falando sobre quem você é e aquilo que Deus te deu para você fazer. Que é aí que você tem essa tranquilidade para agir, e nos momentos em que as pessoas estão desaprovando, e às vezes isso pode ser muito pesado, você consegue não afundar, porque você sabe o que Deus está te dizendo e você tem essa tranquilidade. Norma, muito obrigada pelo seu depoimento, por compartilhar com a gente o seu coração aqui, e a gente vai continuar conversando aqui no estúdio sobre essa luz que você jogou nesse nosso assunto aqui. Muito obrigada, viu, minha querida? Tudo de bom para você. Obrigada. É tão interessante isso que a Norma colocou para a gente, porque realmente, hoje, mais do que nunca, né, a gente está construindo a nossa autoimagem a partir do olhar do outro. Né? Então, o que o outro diz a meu respeito, essa que é a verdade. E aí, isso transforma completamente as nossas motivações, e você vai começar a fazer tudo querendo a curtida, querendo a aprovação, querendo o aplauso, querendo o elogio. E quando ele não acontece, ou quando ao invés do elogio vem um cancelamento, aí as pessoas se desesperam. Tem gente que já tirou a própria vida por causa de ser rejeitado, por causa de uma atitude, por causa de uma palavra equivocada, ou por ter lançar uma ideia que incomodou uma multidão. Sim. E aí, né, aí a gente olha para o modelo do próprio Jesus, né, que fazendo tudo certo, fazendo todo bem, curando, manifestando o poder de Deus, fazendo milagres e maravilhas, foi duramente rejeitado, até pelos seus, até pelos mais próximos, né? Quando Pedro nega Jesus. Então aí você tem a clareza da identidade de Jesus. O que Judas veio fazer quando beijou Jesus, Jesus fala, que vens, amigo. Jesus não está sendo irônico com Judas. Jesus está deixando claro, o que você veio fazer, Judas, não muda quem eu sou. Não muda a minha identidade. Quando o diabo vai tentar Jesus, ele vem na identidade, né? Jesus não estava ali querendo impressionar ninguém. Ele não precisava de provar a ninguém que ele era o Filho de Deus, ele não precisava de provar para ninguém que ele tinha que ser adorado, ele não tinha que provar para ninguém, né? Ele sabia quem ele era. Quando a gente sabe quem a gente é em Deus, as nossas motivações vão ficando mais equilibradas. Vamos pensando sobre isso, tomando um chá rapidinho, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta no Chá das 4. Hoje a gente está conversando, gente, sobre a motivação do nosso coração. Falamos muita coisa aqui no primeiro bloco. Ouvimos a Norma, que é uma teóloga, e ela colocou para a gente as questões da identidade ligadas às motivações equivocadas do nosso coração para impressionar, para mostrar resultados, né, para parecer maior do que a gente é, enfim. E esse, gente, eu acho que é uma tentação para todos nós. Todos nós, seres humanos, lidamos com isso no nosso cotidiano e a gente tem que buscar um equilíbrio em Deus. Ela falou uma coisa interessante, a Norma, sobre as pessoas que sempre se veem alta, né? Eu sou a última Coca-Cola do deserto, eu tenho uma autoimagem muito positiva, eu sou tal. E o outro que, ó vida, ó céus, ó azar, ninguém me liga, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, né? Na verdade, gente, esses dois extremos, elas são as duas faces da mesma moeda, que é o orgulho, que é eu no centro de tudo. Ou eu para me lamentar de tudo, ou eu para ser o tal, né? E as duas nos levam realmente para o buraco, né? Agora, eu queria julgar um lance aqui na nossa conversa à luz da palavra de Deus. Quando Samuel foi enviado pelo próprio Deus a Belém para ungir um novo rei sobre Israel, Deus já sabia quem seria, Davi era ungido. Mas quando Samuel entra na casa de Jessé, Jessé apresenta quem? O seu primogênito.
Eliabe. E lá vem Eliabe. Todo trabalhado, né? Na postura de rei. Chegou né? minha hora. Chegou minha hora. Olha, ele tinha postura e estatura. Porque o texto fala pra gente, Samuel, profeta de Deus, olha para Eliabe. E a aparência de Eliabe impressiona Samuel. É ele mesmo. Olha, e é ele mesmo, ungido do Senhor. Estatura de rei. Com certeza, ele tinha um padrão de comparação. Saul era o rei, então tinha que ser alguém que batesse Saul. Na aparência, na imponência, na aparência de poder, né? Eliabe, eu fico imaginando, o texto fala da estatura. Então ele devia ser um cara mais alto, como Saul era. Bonitão, trabalhado na guerra. Pô, esse cara tem pinta de rei, hein? Nossa, é isso aí, o ungido do Senhor. E aí Deus fala para Samuel, não. Não vai estar sendo, não. Não vai estar sendo, não. Deus fala para ele, não atente para a aparência. Inclusive, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tem um tanto de menina que fica usando a sainha, né? Aqui, ó, e fala assim, Deus não está interessado na minha roupa, está interessado no meu coração. Vai nessa. Gente, para de picaretagem. Vou parar de distorcer o texto bíblico para caber a sua picaretagem, tá bom? Deus está falando que o coração de Eliabe não correspondia à imagem dele. Ele tinha porte de rei, ele tinha postura de rei, ele parecia um cara nobre, mas ele não era. Porque o próprio Deus disse para Samuel, não atente para a aparência, porque eu olho o coração e eu o rejeitei. Uau. Essa palavra fala muito comigo, gente. Eu rejeitei o coração de Eliabe, porque ele parece, mas não é. Ele parece rei, ele parece nobre, ele parece ser ungido, mas ele não é, porque eu conheço o coração. Poucos capítulos para frente, você entende por que ele foi rejeitado. E vem Davi, e a fala de Eliabe transmite a raiva dele de Davi, a inveja dele de Davi. Né, gente? O problema da inveja, da disputa, gente, não é algo de agora, não, tá? Hoje está bem potencializado por causa das redes sociais, mas Caim e Abel já matou um ao outro. Por que Abel matou Caim, gente? Por quê? Comparação. Por que você aceitou a oferta dele ou aceitou a mim? Entendeu? Os irmãos de José jogaram ele no poço, por quê? Comparação. Papai gosta mais dele. Entendeu? E isso sempre existiu. É da alma humana, é da queda do homem. Mas é uma coisa que a gente tem que trazer. Verdade. Sabe? Sobre deixar o Espírito Santo dominar. Dominar, gente, é vir por cima e controlar. Entendeu? Tirar o efeito das motivações erradas do nosso coração. Porque elas nos enganam, elas nos levam para um caminho horrível e aí vem um mau testemunho. Você vê uma pessoa, no púlpito é uma coisa, mas na privacidade, na maneira como ela trata as pessoas que não tem nada para oferecer para elas, ela, entendeu? É uma pessoa grosseira, indiferente, arrogante, mas aí vem aqueles bajuladores, o apóstolo, o bispo, o pastor, a pastora Helena, e todo mundo, sabe como? Aquela bajulação. E por trás disso tudo, gente, tá? A motivação errada do coração. É por isso que a gente está falando sobre isso aqui. Então, julguei a bomba. Comentem. Helena, e assim, vamos trazer para a nossa realidade, né? Há algum tempo o Senhor estava falando muito forte comigo, há alguns anos, na verdade, que a nossa motivação, às vezes, até de estar indo na igreja estava errada. Como estava me incomodando, às vezes, a gente ia para a igreja, parecia que as pessoas só queriam conversar, o culto rolando, as pessoas conversando e registra de lá, e foto para cá, e não sei o quê. Parecendo mesmo um clube social. A gente sabe que a igreja é um lugar de comunidade e essa questão mesmo das relações é extremamente importante. Nós somos irmãos e precisamos nos relacionar, né? Só que, assim, é um lugar também da gente estar cultuando ao Senhor em comunidade. Então, por que eu estou indo na igreja ali, né? Eu estou indo para eu me saciar? Eu estou indo na igreja para ouvir algo que vai ser bom para mim? Ou eu estou indo ali na igreja para eu ser transformado, para o Senhor tocar no meu coração? Então, a gente vai, às vezes, na igreja só para receber a bênção, né? E isso já fala um pouquinho, sendo que culto é sacrifício, né? A gente está ali eu vou dar. Prestar. Eu vou ser culto ao Senhor. Então, eu acho que a gente precisa rever algumas coisas mesmo. Por exemplo,
essa é uma delas. Por que que eu vou na igreja, né? Por que que eu me envolvo ministerialmente? Eu me envolvo no ministerialmente por quê? Porque eu quero um status? Ou eu me envolvo ministerialmente porque eu quero servir? Porque se eu me envolvo ministerialmente para servir, eu não me importo se eu sou o último, eu não me importo. Pelo contrário, a gente quer ser o último porque a gente quer servir. Eu não quero ser visto, né? Por que que eu quero casar? Eu quero casar porque eu não estou aguentando ficar sozinho. Já vai dar ruim se começar desse jeito, né? Então, são os porquês. E uma coisa que eu acho muito forte nesse tema é porque, normalmente, gente, tem coerência algumas coisas. Quando a gente, assim, pela nossa justiça, algumas coisas têm coerência. Não, por que que eu quero? Não, porque, poxa, eu estou aqui servindo. Por que não posso receber honra? É verdade, você está servindo. Mas honra a gente não pede. Honra é uma coisa que acontece. Ela vem, mas eu não peço. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque a maioria dos problemas de vaidade e orgulho, elas acontecem exatamente onde a gente merece. Poxa, eu sou boa mesmo, por que que eu não estou? Né? Tá certo, mas aí que o Senhor pega, né? Porque o Senhor, o compromisso dele não é em realizar os nossos desejos, mas é em tratar o nosso coração para que possamos ser pessoas mais parecidas com ele. Esse é o compromisso do Senhor, né? E é muito curioso, né? Porque, em tese, né, a vida com Deus é uma vida em que a gente se anula, você anula o seu eu, né? Então, isso vai muito na contramão. Negue-se a si mesmo, né? Exatamente. Você estava falando, eu estava lembrando aqui, eu me converti numa situação em que eu detestava o crente. Eu detestava o evangelho, eu detestava. Então, assim, a única pessoa do mundo evangélico que eu conhecia era a Ana Paula. Por questões de polêmicas, então eu odiava a Ana Paula. Aí eu conhecia ela, porque eu odiava ela. O que foi muito interessante. E quando eu converti, é muito engraçado, assim, porque tem muito isso de você... Palavras, né? Essa coisa de palavras, se você vai vencer, nossa, você vai ser grande, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E eu fechei ali um grupinho de pessoas que eu admirava muito, de púlpito mesmo, né? Nossa, não, são incríveis, descolados, maravilhosos, nossa, pessoas incríveis, mas eu odiava a Ana Paula, né? E aí eu me lembro, assim, de ir lá pro Descende, nos Estados Unidos, e a gente entrou, né, numa salinha, que era uma salinha, onde era uma sala VIP, em tese, assim, para alguns brasileiros. E tava praticamente todos esses que eu admirava muito. Só que o evento rolando, essas pessoas numa mesa do lado de dentro, no famoso network. Então, assim, Deus estava derramando do lado de fora. Num sol escaldante, beleza, mas Deus estava derramando. E as pessoas ali dentro, elas estavam nos stories, network, não sabe, parecia que elas não estavam ali. Elas só estavam ali para aquilo. E aí eu saio lá fora, aquele sol, eu lembro de olhar e ver a Ana Paula ajoelhada assim na arquibancada, orando. Ela começou a passar orando por um. E um só, ela tava toda assim, acabada, toda assim. Ela não eu contei essa história pra ela um dia. E aí eu lembro de, naquele momento, assim, eu entender da parte de Deus, assim, de ver que nem tudo que parece é. E não é porque eu tenho uma palavra, talvez, uma palavra de vitória, uma palavra de não sei o quê, que às vezes nem vem da parte de Deus, às vezes você está se apoiando nisso, e aí você mira naquilo que aquela pessoa é, e essa pessoa é só uma pessoa de mesa de network. Ela não é uma pessoa que se derrama aos pés do Senhor. Não estou falando que a Ana Paula endeusando nesse sentido, mas ali foi muito forte para mim entender que quem eu repudiava, quem o meu coração repudiava, estava justamente no lugar onde precisava estar diante de Deus naquele momento. Enquanto quem eu exaltava, quem talvez se me parasse e me fizesse uma proposta eu aceitaria, quem talvez assim enchesse mais os meus olhos, era justamente quem estava distante do Senhor naquele momento. Então acho que isso diz muito, assim, hoje eu tenho um temor quando talvez parece que vai ser engrandecido, ou quando talvez vem uma palavra dessa de tipo assim, meu Deus do céu, peraí, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero me tornar essa pessoa. Será que eu tô pronta, né, para viver isso? Exato. Eu ouvi uma frase esses dias que falou muito com o meu coração, assim, que muitas vezes Deus não permite com que você alcance certas posições porque Ele está te protegendo mesmo. Porque tem gente que está preparado para viver isso. É claro, tem pessoas que ocupam uma posição de destaque e que o coração, não é porque elas estão aparentemente recebendo honra que elas estão às vezes se perderam também no meio do caminho. Né? Acontece muito, infelizmente. Mas Deus permite com que muitas pessoas não cheguem lá. Filho, eu estou te protegendo. Você não está pronto assim para viver nesse lugar, né? Porque seu coração não está no lugar certo. Você vai se perder.
você vai se vender facilmente. Porque a gente está nessa era, né? A rede social ela é uma bênção. A culpa não é da rede social, mas É a sempre gente... do nosso coração. Só que é uma ferramenta para a gente se perder. Por quê? É o tamanho da exposição, da comparação. Então, assim, a gente começou a se vestir todo mundo igual. As conferências nas igrejas tem que ser todo mundo igual. Se chama a Helena para uma igreja, todas as igrejas têm que chamar. Então, assim, virou um padrão de reprodução, porque a gente quer o tempo todo mostrar para o outro. Que não está ficando para trás. Deus nisso, né? E às vezes, não querendo ficar para trás, a gente fica totalmente fora do propósito de Deus. Tem uma frase do Andrew Murray, um escritor do século passado, que ele diz: quando procuramos honras, desviamos-nos de Deus. Uau. Vamos colocar um homem na nossa conversa? No contraponto de hoje, ouvimos a opinião do João Pedro Rios. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o João do Prisma. Eu estou muito honrado de estar aqui no programa hoje para falar sobre um tema que me é muito caro, que é a motivação do nosso coração. Obrigado por essa oportunidade, espero que vocês sejam muito abençoados por essa palavra, que hoje está baseado no capítulo 1 de Provérbios, do 20 ao diante, que diz o seguinte: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Aqui, Salomão, a quem é atribuído o provérbio de capítulo 1, ele diz algo muito interessante. Ele compara de um lado a sabedoria e de outro lado a loucura. Isso nos mostra algo muito legal, que é o seguinte, que é muito fácil se perder diante das nossas motivações se nós não prestarmos muita atenção nela. E ora, parece que a sabedoria é algo fácil de se achar, né? Porque ele diz que, ora, das portas ela grita, nas ruas ela clama, então tá fácil, é só eu ir ali na rua e caçar ela que eu vou achar. E a ideia é exatamente essa. Mais para frente ele vai dizer que aquele que busca a sabedoria a acha. Mas como nós buscamos essa sabedoria? Bom, aqui entra algo muito interessante. Lá atrás, no primeiro século e mais atrás ainda, quando Salomão está dizendo ao seu primeiro interlocutor, ele vai falar sobre sabedoria em termos muito diferentes que nós usamos hoje. Para nós hoje, sabedoria é acumular muitas informações, ler muitos livros, mas para eles não era nada disso. Para eles, sabedoria teórica e prática é exatamente a mesma coisa. Nós, hoje, modernos, muito gregos, que separamos teoria e prática. Para eles não faz o menor sentido separar essas duas coisas. Então, quando ele está falando de sabedoria, ao mesmo tempo que ele está falando sobre como a nossa mente raciocina, ele está dizendo como nós agimos no mundo. Quais são as motivações do nosso coração para agir no mundo. E essas motivações e as nossas práticas têm que ser sábias se queremos agradar ao Senhor. Essa é a tese de Salomão nos seus provérbios. Ora, então como que eu vou moldar a minha motivação? Como que eu vou moldar a minha sabedoria? Somente através dos hábitos nós conseguimos fazer isso. Aquele que é sábio, ele agora tem um coração regenerado. Do seu coração brota sabedoria, brotam atitudes sábias e santas. Para isso, o seu coração tem que ter a motivação correta. Como que ele fez para que ele fosse essa esponja que quando ela é apertada, ela é espremida, ela solta a palavra de Deus, ela solta a santidade, ela solta a sabedoria. Antes ele teve que amoldar o seu coração. Seu coração é amoldado através dos seus ritmos, dos seus hábitos, daquilo que ele ama. E como amar mais a sabedoria? Amando mais ao Senhor. Então, alguém um dia disse que se você tem motivações ruins, se você tem pecados de estimação, por exemplo, o que nós temos que pregar para você nem é tanto sobre seja mais moral. Não, ame mais a Deus. É assim que nós moldamos a nossa motivação. É aquilo que nós amamos que nos motiva. Então, se as suas motivações estão meio erradas, você está sendo pouco sábio,
ame mais ao Senhor, pratique mais as suas disciplinas espirituais, se embeba da palavra, se embeba de oração, de jejum, de contemplação das obras do Senhor. Assim, as suas atitudes começarão a ser gradativamente mais sábias e a sua motivação será correta. Deus abençoe você. Sensacional, João Pedro. Obrigada. E com essa palavra maravilhosa, não tem nada para acrescentar, gente. Eu acho que o João, ele resumiu muito bem tudo aquilo, né? O fundamento. Ele colocou para a gente aqui o fundamento de nós termos realmente a sabedoria e o nosso coração ser moldado e dirigido pela sabedoria que vem do alto, né? Meninas, foi muito bom estar com vocês, lindezas. Obrigada, Fernanda, pela sua participação. Obrigada. Isa, Mari, vocês são fofas demais. Manda um beijo pro povo. Você também, né? Manda um beijo. Muito bom. O nosso tempo está curto, mas eu espero que esse programa tenha abençoado o seu coração e despertado vocês. Né? Que o nosso coração, sobretudo o nosso coração, seja aprovado pelo Senhor e que a nossa aparência externa esteja em consonância com aquilo que vem de um coração servindo ao Senhor, amando o Senhor. Deus abençoe vocês e até o próximo Chá das Quatro, se Deus quiser.